Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que estão querendo dar um golpe na nossa democracia, certo? Então, inscreva-se no canal. Junto nós somos mais fortes, certo? Olha bem, tá um auê danado a respeito da morte daquele terrorista que foi preso em flagrante lá no Senado Federal. Porque o tal de Silas Malafaia, que eu sempre chamo ele de Silas Malafaia, parece que esse cidadão não tem muito parâmetro para as coisas. E ele se coloca como pastor evangélico. Agora, de pastor evangélico, ele não tem absolutamente nada. Porque jamais um pastor evangélico vai falar o que ele falou nas redes sociais. Porque esse tal de Silas Malafaia, o que ele falou do ministro Alexandre de Moraes ofendeu o ministro de todas as formas. Agora, será que a justiça não vai tomar nenhuma providência? Porque, deixa eu abaixar um pouquinho aqui o rádio, eu estou ouvindo aqui o Zeca Pagodinho, que é uma delícia ouvir o Zeca Pagodinho. Agora, será que a justiça não vai tomar nenhuma providência? Porque as pessoas não podem sair xingando, avacalhando, ofendendo e também ameaçando outras pessoas. E o ministro Alexandre de Moraes foi ofendido. E tem que tomar uma providência, porque não pode deixar para lá essas ofensas que o Silas Malafaia fez. E esse tal de Malafaia pensa que é o dono do mundo. E se não pôr um breque nesse pessoal, eu não sei não o que pode acontecer. Mas tem lei que rege a sociedade. E as leis que regem a sociedade, elas têm que ser respeitadas, porque é para o coletivo. Agora, esse tal de Silas Malafaia, ele estava defendendo aquele terrorista que morreu lá no presídio da Papuda. Agora, quem negou o HC do terrorista primeiro foi o TRF1, o Tribunal de Justiça Federal, que foi negado pelo desembargador. E aí o ministro bolsonarista também, aquele ministro que foi colocado pelo Bolsonaro, que também é evangélico, da mesma forma que é o Silas Malafaia, ele também negou o HC desse bolsonarista Clériston Pereira da Cunha. E isso em fevereiro. Agora, a direita reacionária, raivosa, inclusive esse Silas Malafaia, que nas redes sociais ofendeu o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Agora, eu não estou aqui, inclusive, para defender ninguém, mas o único culpado realmente é esse Clérius, o réu, Clériston. Porque ele foi preso em flagrante.
em flagrante delito, destruindo o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil. E não é só isso, porque isso é uma parte do ato terrorista que ele estava participando. O objetivo deles todos, inclusive desse Clériston aí, que morreu lá na Papuda, era dar o golpe de Estado na nossa democracia. E ele estava lá justamente por causa disso. O objetivo era dar um golpe de Estado. E ele era bolsonarista fascista. Agora, ele morreu por quê? Porque não tinha tomado a vacina da Convite, que inclusive o Bolsonaro negou de comprar. Agora, ele também não tomou a vacina porque era bolsonarista e pegou a Convite e ficou com sequelas graves. E ele era um fascista bolsonarista convicto, porque inclusive na convocação, a convocação para esse ato era muito clara. Não podia levar criança, não era para mulher ir e nem idoso. Inclusive porque o pau ia comer, é o que eles falavam. Agora, não é cabível esse tal de Malafaia aí ficar fazendo o que ele está fazendo. Falando o que bem entende e ofendendo e ameaçando as pessoas. Do jeito que está, por exemplo, inclusive do jeito que ele ameaçou e falou do ministro Alexandre de Moraes. Agora, se não tomar uma providência, as coisas vão ficar pior, porque esse pessoal bolsonarista, fascista, eles não têm parâmetro para as coisas. E o objetivo deles, inclusive, como estava na minuta daquele ex-ministro, que diz que o Bolsonaro que organizou isso tudo, era um golpe de Estado. Eles estavam com tudo preparado e ainda eles estão na expectativa disso. Porque o que está acontecendo, inclusive na Câmara dos Deputados, a gente vê só pelo comportamento dos deputados fascistas, que tem um monte. Agora, também não dá para entender como que a população pode votar nos deputados desse. Eu não entendo como a população pode eleger uns topeiras daquele tão grande. E tem vários, inclusive, e não é, tem senadores. Inclusive o tenente coronel, aquele Mauro Cid, na delação que ele fez na Polícia Federal, ele falou que inclusive tinha senador, e o senador é o tal de Malta. Esse senador, ele instigava o Bolsonaro a dar o golpe de Estado, o tal de Magno Malta. E eu acho que a justiça está demorando muito para decidir as coisas. E as coisas vão acontecendo. Agora, tem que se tomar providência. Condenar quem tem que ser condenado, inclusive a cúpula. Porque não adianta colocar só os peão na cadeia e quem organizou tudo, inclusive o Bolsonaro e os ministros deles, que organizaram tudo aquilo que inclusive levou esse rapaz que morreu aí para cadeia. Agora,
Esse Clerilson ele foi para a cadeia porque ele acreditava no que o Bolsonaro fazia e falava, no que o Bolsonaro falava. Por isso que ele foi preso em flagrante. Agora, nós não podemos culpar também aquele ministro bolsonarista que negou o habeas corpus. Porque ele está lá para isso. Agora, a culpa cai em quem organizou aquele ato todo. Quem organizou. Agora, quem não pode ficar falando o que quer e o que bem entende é esse bolsonarista fascista, o tal de Silas Malafaia. E eu acho que a justiça tem que tomar providência para parar esse cidadão. Porque aonde esse cidadão quer chegar? E ele falou que não tem medo da justiça, não tem medo do Supremo Tribunal Federal e ele não tem medo de nada. E bate no peito ainda dizendo isso. Eu acho que a justiça tem que tomar providência no caso desse Silas Malafaia. Porque, inclusive, esse tipo de coisa, do que ele está fazendo nas redes sociais, é para instigar mais pessoas a fazer isso. E vai aumentar esse tipo de coisa, se não tiver um breque. Então a justiça tem que tomar providência, porque o objetivo desse, inclusive Silas Malafaia, era também, como ele é bolsonarista, dar o golpe de Estado para implantar no Brasil uma ditadura militar. Só que ditadura militar nós não queremos, porque nós já tivemos e sabemos o que é. Então não queremos ditadura militar, certo? E ditadura militar no Brasil, nunca mais. Nunca mais ditadura militar. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal para ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? E se inscrevendo no canal, junto nós somos mais fortes, certo? Então não esqueça, se inscreva no canal. Pessoal, fico por aqui. E um tchau, certo?